Meus amigos, irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês que nos ouvem todas as manhãs, colocando-se na presença de Deus para ouvir as mensagens que nós temos retransmitido a todos vocês. Meus queridos, eu quero falar hoje sobre o verdadeiro arrependimento gera nojo. Talvez você olhe e diga, mas caramba, nojo. Eu tenho uma mensagem, um sermão, que fala alto nojo de mim mesmo. E se nós parássemos um pouquinho para ver tudo isso, iríamos começar a entender. Entender que errar é humano. E arrepender-se também é humano. O problema do homem não é pecar, mas sim permanecer no pecado e gostar desse pecado. Para que isso não aconteça, Deus nos chama todos os dias ao arrependimento. Se procurarmos no dicionário, arrepender é ter mágoa ou pesar de erros ou faltas cometidos. E inclui ainda mudar de opinião, mudar de pensamento, parecer ou propósito. Arrependimento não se manifesta apenas por palavras, mas também porque aquele que se arrepende deve gerar frutos dignos de arrependimento. Assim como João Batista disse aos fariseus, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Produzir frutos dignos de arrependimento é tomar atitudes que demonstrem arrependimento, ou seja, não voltar a cometer os mesmos erros. Essa é a verdade. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. Felizmente, Deus conhece todos os nossos pensamentos. Por isso não conseguimos enganá-lo por palavras falsas, enquanto nossas mentes são envolvidas por pensamentos contrários às palavras de Deus. Por isso o apóstolo Paulo foi inspirado para orientar os irmãos. Lá em Gálatas 6,17 está escrito, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Infelizmente, muitos têm se enganado quanto ao arrependimento, pensando que podem enganar o Senhor. Isso não é possível. Enquanto voltam a cometer os mesmos atos pecaminosos. Deus quer perdoar em todo o tempo, mas para isso é necessário que nos arrependamos verdadeiramente. Não é um meio arrependimento. Por meio do profeta Ezequiel, Deus ensinou ao povo de Israel sobre o verdadeiro arrependimento e sobre a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 ao 31. Olha o que a palavra do Senhor registra a todos nós. Olha bem. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Te darei um coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais e vós me sereis por povo e eu serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós.
multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais percebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos e das vossas maldades e das vossas abominações. No verso 31, Deus nos ensina que o resultado do verdadeiro arrependimento é que tenhamos nojo do pecado que cometemos. Você já vomitou alguma vez? Já? Ah, sim. Você entende perfeitamente o que é sentir nojo de algo que você fez, não é? Exatamente essa sensação que Deus deseja que você tenha em relação a todos os pecados que você cometer. Creia verdadeiramente no Senhor. Creia verdadeiramente no seu poder. Acredite que não é muito melhor do que pecar. Porém, se você pecar, arrependa-se e abandone o pecado. Que Deus abençoe, pense nisso e tenha um bom dia.